A paz do Senhor Jesus a todos, um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você tenha um dia muito abençoado, que você consiga resolver tudo aquilo que você precisa, em nome de Jesus, amém? Que seja um dia de muita saúde e proteção de Deus. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues, estou aqui todas as manhãs com o Devocional da Manhã e também todas as noites com a meditação da noite. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Eu conto com a sua ajuda para nós chegarmos nos primeiros 1000 inscritos aqui no nosso canal. Então não deixe de deixar aí o seu like, o seu comentário, que isso muito nos ajuda em nome de Jesus, amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente. Hoje, então, eu trago para a nossa meditação apenas 2 versículos que ficam no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim, o título aqui dessa passagem é o seguinte: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. E aí no versículo 1 fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui meditando em Sua palavra, alimentando a nossa alma, o nosso espírito. Que o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a palavra do Senhor, que a unção do Senhor esteja sobre mim, meu Pai. Pai, abençoe a todos os ouvintes poderosamente, Pai, que o Senhor possa entregar na mão de cada um aquilo que precisam, em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. É com muita alegria, né, que estamos aqui para mais essa manhã maravilhosa de meditação na palavra do Senhor. Sabemos que sem a palavra de Deus na nossa vida, né, a gente vai ficando fraquinho, não é, irmãos? Assim como a gente necessita dos nutrientes que vem dos alimentos para a nossa vida física, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para a gente continuar perseverante na presença de Deus, vencendo a nossa carne, né? Porque Jesus disse que aquele que quisesse ir após ele era para renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e segui-lo. Mas para termos forças para fazermos o que Jesus falou nessa passagem, a gente precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, né? Então, olha, nós precisamos estar todos os dias nos alimentando da palavra do Senhor. Então, por isso que eu digo todas as manhãs que é com muita alegria que eu estou aqui para mais uma manhã de meditação na palavra do Senhor. Hoje, então, meus irmãos, nós temos aqui essa passagem, né, que o autor do livro de Hebreus escreveu, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então, nós vivemos em um mundo onde o tempo todo o pecado está ali, olha, batendo na nossa porta, né? Para a gente vencer a nossa carne e a gente não se deixar levar por ele, porque aqui diz que ele veio, ó, de uma forma tenaz, né? Ali nos assediando,
né? Então, para que a gente possa vencer isso tudo, nós precisamos correr, conforme vimos aqui, com perseverança a carreira que nos está proposta, né? Então, quer dizer, aquilo que Deus tem colocado no meu coração e no seu, né, para nós estarmos fazendo, aleluias, né, que nós corramos para fazer, irmãos, que a gente não fique deixando, né, o tempo passar, né, e não fazendo, né, a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? Né? Em primeiro lugar, é crer nele, né, em seu Filho amado Jesus Cristo, e depois, irmãos, nos revestirmos, né, do poder do nosso Senhor, nos revestirmos do que a palavra dele nos orienta, para que a gente possa, então, ir adiante, levando a palavra dele, né, para que outras pessoas venham se converter, para que outras pessoas venham serem libertas, né, pelo poder da palavra de Deus. E o Senhor conta comigo e com você, né, para fazermos essa tão grande obra, né, que nos está proposta, essa tão grande carreira, né, que nos está proposta. E aqui continuando diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, né? Então, olha, não vamos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, não vamos ficar aí, olha, olhando para os problemas, olhando para as tempestades, né, para o mar revolto, assim como um dia Pedro, ali naquela situação ali, onde ele pede ao Senhor, né, para que o chamasse para andar sobre as águas, e o Senhor disse, venha, né, mas quando Pedro começou a andar, Pedro então olhou para o tamanho das ondas e ali ele se apavorou e já ia se afogando, né? O Senhor que estendeu a mão para o socorrer. Então, muitas vezes nós estamos ali com uma missão que o Senhor nos designou, né? Mas o que a gente faz? Ao invés de olhar para Ele, a gente começa a olhar para as dificuldades, a olhar, né, para as lutas, né, para as afrontas, para aqueles que estão querendo nos desanimar. Não, irmãos, vamos continuar focados, assim também como Neemias. Neemias ficou focado, né, ali na reconstrução dos muros, que era a proteção ali do seu povo, né? Então, olha, vamos ficar focados, né? Não vamos ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, né, para os desânimos, não. Vamos ter ali o nosso olhar firme em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aleluia! Jesus sabia o que viria após a cruz, né? Então ele aguentou firme. Glória a Deus. E você e eu também, irmãos, a gente que medita na palavra de Deus, a gente sabe a alegria que nos está proposta. Então vamos continuar firmes, perseverantes, né, até o fim. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, né, está sentado à destra do trono de Deus, quer dizer, ele recebeu a vitória. Ignomínia, se não me engano, é vergonha, né? Eu não sei, não me lembro ao certo, irmãos, mas eu tenho quase certeza que é, né? Então, mas o que importa é a gente entender, né, que a gente precisa o quê? Continuarmos firmes. Não olha para o tamanho dos problemas, das lutas, das dificuldades. Continua firme, olhando para Jesus com seu olhar fixo nele. Aleluias, né? Não saia desse foco. Continua, irmãos, continua. A palavra de Deus para mim e para você hoje é continue. Amém? Continue. Aleluias, porque depois você vai receber a tão grande vitória que o Senhor tem preparado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus por tudo. E para finalizar esse momento devocional, como de costume, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. O título é Telescópio. Com meu entendimento de leigo, acredito que o desempenho dos corredores de maratona depende de um corpo bem treinado, porém esses atletas precisam muito mais de sua mente para persistir nos treinos e ter domínio próprio para continuar correndo quando as pernas gritam por desistir.
Aliás, uma das coisas mais lindas nessas provas é o empenho em cruzar a linha de chegada a qualquer custo, mesmo que seja em último lugar. Alguns consideram o capítulo 11 de Hebreus como a galeria dos heróis da fé, uma lista de exemplos nos quais podemos nos espelhar. A descrição começa por Abel, assassinado por fazer as coisas como Deus queria, e termina citando gente torturada e morta por causa da fé. Nenhum deles teve vida fácil, mas todos conseguiram cruzar a linha de chegada. Na leitura de hoje, o autor nos coloca na mesma pista em que correram esses heróis. Todo aquele que já depositou a sua fé em Cristo está automaticamente inscrito nessa maratona, que consiste em ter sua existência pautada por cumprir pela fé a vontade de Deus. O texto cita Jesus, nosso grande exemplo, que suportou tudo porque seus olhos estavam fitos no resultado. O autor dessa carta nos ensina como ter sucesso nessa corrida. Número 1. Livrar-se de tudo que atrapalha a carreira. Número 2. Correr com perseverança. E número 3. Seguir o exemplo de Jesus, mantendo o foco no objetivo. O Senhor garantiu que o Pai cuida de nós, por isso podemos correr em busca do reino de Deus, confiando que Ele acrescentará as demais coisas. Mateus 6,33. Ao usar um telescópio, é possível ver com nitidez o objeto que se focalizou, mas todo o resto fica borrado. Portanto, tenhamos os olhos fitos no resultado almejado, e as demais coisas não interessarão, pois nos parecerão borradas. Como vai a sua corrida da fé? Onde o seu telescópio está focalizado? Ao se entregar a Cristo, siga a corrida que dura a vida toda. Para ter sucesso, alcance o que realmente importa. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha família e até hoje à noite, se Deus assim permitir.